no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Daniel, capítulo 5, versículo 11. A característica mais marcante do nosso personagem de hoje era sua integridade, sua conquista, fiel a Deus ao mesmo tempo em que serviu com lealdade os 3 reis em 2 impérios. Viveu 620 anos antes de Cristo a 535 anos antes de Cristo. Seu nome era Daniel, que significa Deus é o meu juiz. A história de Daniel começa em 605 anos antes de Cristo. Da Babilônia, conquistada Jerusalém, ele é levado cativo à Babilônia com outros jovens promissores de linhagem nobre. Eles seriam treinados na cultura e no idioma babilônios, servirem em vários postos do governo. Daniel teve uma vida longa, não só a queda do Império Babilônico, a ascensão do Império Medo-Persa, também decreto que permitiu aos judeus voltarem para Jerusalém após 70 anos de exílio. Daniel era adolescente quando foi brutalmente arrancado de sua terra natal e obrigado a participar de um treinamento preparatório a fim de que ele e outros jovens servissem ao governo babilônico. Usando a sabedoria que o Senhor lhe deu, integridade pessoal, Daniel fez o seu melhor no exílio e, com a ajuda divina, logo subiu ao cargo de estadista e conselheiro de reis. Não somente interpretou os sonhos de reis, como também recebeu visões de Deus dos sucessivos estágios da queda mundial dos gentios ao longo dos séculos até o tempo em que o Messias derrubará todo o domínio pagão e governará em seu grande e abençoado reino. Daniel serve a Nabucodonosor. A primeira exposição de Daniel ao rei que destruiu o seu país aconteceu depois que ele e seus amigos terminaram os 3 anos de treinamento na escola real. Os 4 foram entrevistados pelo rei Nabucodonosor, mostraram incrível habilidade, sendo considerados mais capazes do que todos os outros que haviam sido treinados ali. Logo após a promoção, Daniel encontrou o rei novamente e revelou o significado de um sonho perturbador que um monarca tivera. Um sonho que ninguém conseguia interpretar. O rei ficou muito impressionado e afirmou sobre o Deus de Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Daniel, capítulo 2, versículo 47. Daniel foi feito governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios do país. O terceiro encontro de Daniel com o rei se deu algum tempo depois, quando este foi solicitado para interpretar outro sonho. Desta vez, Daniel alertou o rei quanto à sua arrogância de querer ficar com o crédito do que Deus fez por ele e pelo reino. O monarca ignorou o aviso e ficou louco por um tempo, até recobrar o juízo e bendizer o Altíssimo, louvando e glorificando aquele que vive para sempre. Daniel serve ao Belzazar. Depois da morte de Nabucodonosor, a sabedoria de Daniel foi ignorada por 20 anos, até a noite anterior à derrota da Babilônia para os Medo-Persas. O rei Belzazar dava um banquete no palácio quando uma escrita apareceu de forma milagrosa na parede. O rei chamou Daniel para interpretar aquilo e ele o fez. Disse que era uma mensagem de maldição de Deus. Naquela noite, a cidade foi conquistada pelos medos persas. Daniel serve a Dário. Dário, o rei do Império Medo-Persa, estava no controle e reorganizou toda a terra conquistada em 120 províncias. Daniel era um dos 3 que, mais uma vez, distinguia-se e estava sendo cotados para o cargo de único governador abaixo do rei. Os líderes ciumentos e invejosos que trabalhavam com o rei odiavam Daniel e preparavam uma armadilha para se livrarem dele. Manipularam Dário a fim de que Daniel fosse jogado na cova dos leões por não parar de orar ao único Deus verdadeiro. Como no passado, o Todo-Poderoso guardou Daniel mais uma vez, e os líderes foram mortos pelos mesmos leões que eles desejavam que devorassem Daniel. Joguem-no aos leões.
Por toda a sua longa vida, Daniel se manteve totalmente comprometido com Deus. Embora exercendo funções políticas nos governos de duas sociedades seculares e pagãs, ele era uma pessoa de grande integridade e fé. Sua honestidade e sua lealdade renderam-lhe o respeito e a admiração poderosos governantes pagãos. Mesmo na alta posição de conselheiro de confiança, Daniel permanecia um servo humilde, cuja honestidade irritava constantemente os companheiros políticos invejosos que tinham fome de poder. A credibilidade de Daniel se estendeu para além do palácio, chegando aos escritos de Ezequiel, um contemporâneo que também vivia na Babilônia. Ezequiel mencionou Daniel como um dos 3 homens conhecidos por sua justiça e sabedoria. O relacionamento de Daniel com Deus em oração capacitou-o a viver de forma incorruptível e a ter grande influência sobre as 2 potências mundiais da época por mais de 80 anos. Lições de vida de Daniel. Uma vida de compromisso começa com oração. Ao ouvir que o rei Nabucodonosor desejava que seus sonhos fossem interpretados, Daniel foi orar com amigos. A oração foi sua prática por toda a vida. Orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando as situações apareciam, ele estava preparado para lidar com elas. Qual é o seu hábito de oração? Não espere até estar em problemas para começar a orar. Comece a interceder já. Assim, quando as dificuldades surgirem, você estará preparado para enfrentá-las. Uma vida de compromissos exige convicções. Ainda adolescente, Daniel desenvolveu convicções sobre seus hábitos alimentares. Em vez de se servir com comidas do rei, ele e seus 3 amigos preferiram seguir a lei da dieta de Deus. Mesmo sob ameaça de morte, essa postura inicial estabeleceu o rumo dos seguintes 70 anos de vida de Daniel. Você tem um conjunto de convicções divinas? Se não, está colocando-se de modo vulnerável em uma derrota espiritual. As convicções vão preservá-lo das tentações e oferecer-lhe sabedoria e estabilidade em tempos de incerteza. Elas são fundamentais para uma vida cristã vitoriosa. Uma vida de compromisso resulta em coragem. A coragem de Daniel na cova dos leões proveio de uma vida inteira comprometida com a confiança em Deus em todos os aspectos. Era a mesma coragem que seus 3 amigos mostraram quando foram ameaçados a morrer em uma fornalha ardente, se não se curvassem à imagem do rei. Você pode não ter de enfrentar literalmente uma fornalha ardente ou uma cova de leões, mas sua fé é testada no dia a dia. Você está firme em sua fé no Senhor, de modo que, independentemente do que acontecer, fará o que for preciso para honrá-lo? Fortaleça sua fé diariamente, vivendo seu compromisso com Deus em oração, e o Altíssimo lhe dará coragem para viver cada dia para Ele.